Busquem saber quem realmente vocês são e o que realmente vocês querem. E não é a opinião dos outros que tem que determinar a nossa vida. Nós temos que estar vincados no nosso propósito, se posicionar de maneira respeitosa. Então, eu acho que é sempre de dentro para fora. Porque quando a gente deixa a parte de fora dominar a nossa vida, a gente já não faz mais nada. Fala, revolucionário! Mais um dia de podcast aqui no RevoluxCast. E hoje a gente tem uma convidada aqui. Gente, vocês nem imaginam o que vocês vão aprender aqui hoje. É uma convidada que ela é mentora, ela é especialista em cabelos cacheados e ela promete, tá? Promete revolucionar o seu negócio. Nossa querida Virgínia! Olá! Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Nath. Me fala o seguinte, qual que é a sua proposta, tá? Para revolucionar os negócios de várias empresárias que você tem atuado hoje em dia. Então, assim, você tem um modelo de negócio onde você atende as clientes, você vai ter um modelo de negócio de coworking e também de mentora. Se você não revolucionar o negócio de Portugal, não sei quem revoluciona mais. Ninguém mais, né? Não sei quem faz isso tudo. Me explica um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. Peço desculpa pela minha voz, mas pronto, vou tentar dar o máximo. A minha proposta é lapidar todo o meu conhecimento de 20 anos de profissão e orientar mulheres que querem evoluir na carreira dentro do mesmo nicho de mercado. Portanto, eu passei pela transição capilar, vi a necessidade de clientes e de profissionais também terem esse conhecimento, então eu vou partilhar o meu conhecimento com mais pessoas, com mais mulheres. Nossa, perfeito. Tudo dentro da área do cabelo cacheado. Mas quanto tempo isso aí começou agora? Quanto tempo de experiência que você tem nesse mercado? Então, no mercado de cabelos cacheados, mais ou menos 7 anos, mas eu tenho uma experiência no geral de 20 anos, ou seja, trabalhando na área da beleza, especificamente com cabelos. Gente, o que eu quase tenho de idade, ela tem de experiência. Então nem vou comentar a minha idade, né? Não, Perdão. mas tá super nova. E também a gente tem dois convidados aqui, na verdade, eu tô me enganando aqui. Tem a Virgínia e tem O Santiago. o Santiago. É. Gente, é o Quase. segundo filho? Segundo e tô quase a ter. Em fevereiro já Já vou ter o bebê. E tá aqui gravando podcast. Fazendo tudo que tem que ser feito. Tudo tem que ser do feito, tem céu. muita força. Mas me fala o seguinte, o que você encontra dentro das mulheres, a maior dificuldade que elas têm hoje de trocar, de realmente se tornarem empreendedoras, largarem o trabalho que elas estão e enfrentar a vida como empresária, como empreendedora e tudo mais? Qual que é a maior dificuldade? E também a maior dificuldade que você sentiu quando você foi fazer essa troca, que você teve que fazer essa transição. Como é que foi isso? Quando você fala transição de nicho. Funcionária, de colaboradora para empresária. Você ok. sentiu dificuldade nisso? Então, primeiro eu vou responder relativamente o que é que as empreendedoras, ou projeto de empreendedor, né? O que é que elas sentem? O primeiro tá dentro. Durante mentorias que eu fiz e cursos, formações, eu me foquei muito em técnica, que é o que a maioria faz. E depois, o mais importante, eu não fui à procura, que era me descobrir como pessoa, como profissional, o que é que eu tinha que entregar na realidade. Portanto, uma pessoa que está quebrada, uma pessoa que está com ansiedade ou com depressão, ou seja lá o que for, ela nunca vai conseguir evoluir. Por mais que ela faça 300 cursos de técnica, o negócio nunca vai se desenvolver. Então, a minha dica, né, para esses profissionais que querem crescer é primeiro olhar para dentro. Que eu tô nessa fase. E eu acho que é constante, é para a vida toda. A gente nunca está pronto a 100%. Então, há coisas que a gente vai ter que lapidar sempre. E com relação a mim, na minha transição, eu sempre trabalhei para os outros, né, desde que eu cheguei aqui em Portugal. Só que em 2018 eu decidi empreender. Então, eu comecei com um projeto menor. E hoje eu tenho um projeto bem maior, que engloba formação, academia, que a gente também tem. Portanto, na transição, o que mais não foi uma dificuldade, mas foi um desafio, digamos assim. Foi entender sobre impostos, entender sobre toda essa burocracia que envolve o negócio. Então, eu acho que é por aí o caminho. As pessoas primeiro se prepararem, eu comigo mesma, o que eu sou, quais são as minhas crenças, quais são as minhas limitações, e depois partir para a parte técnica. Nossa, você falou uma coisa perfeita agora, que é o que eu trabalho muito com os meus clientes no branding,
E a Virgínia também é minha cliente no branding, né? Então você falou uma coisa que é a primeira coisa que eu trabalho com todos os clientes, é descobrir essa questão emocional primeiro, descobrir as coisas mais intrínsecas e depois a gente conseguir mostrar isso de forma estratégica para o mundo. Porque... Então se a mulher, se a mulher ou o homem que seja, não se descobre, ela não vai conseguir mostrar para o mundo a sua melhor versão. De jeito nenhum. Entendeu? Então quando você fala assim que a pessoa primeiro tem que se descobrir o seu eu interior, a sua melhor versão, para você conseguir de forma estratégica, seja através dos caixas, seja através do marketing, seja através da arquitetura, você consiga mostrar isso de forma estratégica e você consiga passar isso também para o cliente. Sem dúvida. Então, a partir do momento que você fala isso, é fantástico. E assim, como é que foi o seu início? Agora eu quero abordar um pouquinho do seu início na sua carreira. Como é que você começou a pensar nessa questão de estética antes? Começou lá na infância ou depois isso desenvolveu? Como é que foi um pouquinho dessa história? Então, quando eu comecei, foi a paixão por beleza, né? Por essa área. Foi ainda no Brasil, antes de vir para Portugal. Na época, fazia cera de limão e açúcar. Eu fazia. Sério? Sim, para fazer depilação. A gente usava, tipo, as pernas das calças de ganga também para fazer depilação. E eu fazia unhas também. Portanto, eu fazia unhas e depilação das minhas amigas, da minha família, enfim. Isso no Brasil? Isso no Brasil. E eu trabalhava numa coisa totalmente diferente. Eu era secretária executiva de uma empresa de investimento imobiliário. Inclusive, eles operavam aqui em Portugal também. E aos sábados, por paixão, eu ia trabalhar num salão de uma amiga. Só que na época era a febre das progressivas. Então nós fazíamos 3, 4, 5 progressivas por dia. Então a minha expertise naquela altura era alisamento. Quando eu cheguei em Portugal, eu estava crua nesse sentido. Mas aí o que é que eu pensei? Vou para a área do secretariado ou vou para a área do cabelo? E o cabelo, né, tomou realmente frente. E eu comecei a trabalhar e fui ganhando experiência. Fui fazendo muitas formações, porque eu me considero a louca da formação. Mas faz tudo ou às vezes não, compra faço. o curso ali e não faz? Faço, porque eu sei que a maioria compra e não faz. Não faz. Né? Sim. Já existe estatisticamente comprovado que as pessoas não fazem. É 95%. Não, eu faço a louca do curso e realmente faço. Faz. E testo as técnicas, enfim, vou sempre em busca. Então, assim, começou ali o bichinho, ainda no Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, eu realmente decidi ficar na área da beleza e fui escalando a questão do conhecimento. Que eu cheguei crua e fui sempre em busca de mais conhecimento, mais formações, enfim. Até hoje vou continuar, porque quem não senta para aprender também não pode sentar para ensinar. Exatamente. Então tem uma coisa também, Vi, que você estava falando, saindo só um pouquinho desse aspecto profissional, porque muitas das vezes a vida pessoal e profissional está interligada. Total. Tá total. Então, assim, na sua vida pessoal, ali no início da sua vida e tudo mais, desde a criança, pré-adolescência, teve algum aspecto familiar, que muitas das vezes os maiores traumas que a gente tem as bênçãos familiares, mas também tem traumas familiares. Sim, sem dúvida. Teve alguma coisa que você teve que superar no seu início, nesse aspecto familiar, para você poder se desenvolver e se tornar quem você é hoje? Teve algum aspecto que você se sinta confortável, obviamente, falar? Claro, teve a separação dos meus pais, né? Eu tinha por volta de 12, 13 anos e de forma inesperada, porque nada indicava, nada dava indícios disso, os meus pais se separaram. Então nós tivemos que ficar com a nossa mãe, eu e meus 3 irmãos, e o meu pai, pronto, seguiu a vida dele, tudo ok. Então, na altura, né, cada um sofre a sua maneira, digamos assim. Sim. Uns sofrem mais, outros menos. E eu achava que eu tinha superado isso. E agora, na fase adulta, e até com a ajuda do Naubert, inclusive, que é importante frisar isso, nós detectamos essa... aspecto? Eu não digo que seja um problema hoje que me impeça de continuar. Sim. Mas eu senti, né, depois da gente cavar um bocadinho, que existem coisas ali ainda por resolver, principalmente na relação com o meu pai, né? Porque eu simplesmente tirei ele da minha vida, porque eu achava... Talvez eu não quisesse enfrentar, né, a situação. E nunca confrontei, e realmente mais no sentido de, ele fez isso com a minha mãe, né? Então, a minha mãe hoje, super de boa, não tá nem preocupada com isso, e eu fui guardando isso durante muitos anos.
Então é uma coisa que eu tô trabalhando, né? Essa história do perdão, enfim. E você acha que isso em algum momento já te atrapalhou, assim, pra você poder progredir? Ou você não percebeu? Eu nunca percebi. E imagina, né? Quantos lares acontece isso? Porque é uma coisa natural, né? Casais se conectam, desconectam e tudo mais, só que ali tem crianças. Você tem quantas irmãs? Tenho 2 irmãs e um irmão. Então ali tem crianças, tem pessoas ali que às vezes por uma desavença do casal acaba traumatizando essas crianças. Exato. Então se você que é empresário e você que é empresária, você não desconectar de algumas coisas, de traumas do passado, ou da família, ou da educação que você teve, você vai ficar completamente defasado, Eu acho que vai ficar num ciclo, dando num voltas. ciclo vicioso. Você tem que sair do ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, que é a partir do momento que você desconecta. Exato. Só que não tem como você desconectar sem você ter conhecimento sobre isso. Sim, sem saber Entendeu? como. Porque Então, há pessoas que vão buscar, não é, esse conhecimento. Por exemplo, a minha irmã mais nova é psicóloga. Então, ela tem um conhecimento para ela, para aplicar nas clientes dela e para aplicar e buscar também, digamos, se limpar dessas mazelas, né, do passado e da infância. No meu caso, não. Eu fui vivendo, digamos assim. Isso nunca me impactou diretamente, mas agora em fase adulta eu descobri que sim, que ainda tinha ali resquícios, né, dessa fase. Sim. E que eu preciso realmente me libertar disso para que outras coisas fluam na minha vida. Não só pessoal, como profissional. Até porque às vezes você vai guardando coisas inconscientemente e depois talvez até replique isso na sua família, né? Inconscientemente, mais uma vez. Não, eu vi, e esse podcast não poderia ter começado da melhor forma. Sim. Por quê? Porque essa questão emocional, muita gente acha que não é importante. Ah, não é importante uma terapia, não é importante o autoconhecimento. Só que isso, pelo que eu percebo, tá? Não sei se você percebe em algumas clientes suas e tudo mais. A maioria dos meus clientes, às vezes, tem alguma trava emocional que se você não trazer uma solução para aquilo, aquela pessoa não vai conseguir explodir na carreira dela. Sem dúvida. Então tem hora que eu tô num aspecto conversando com a cliente, então tem hora que eu tenho que abordar algumas coisas emocionais, eu tô trabalhando o emocional dela, ela nem tá percebendo. Nem sabe. Nem sabe. Mas aquilo ali é extremamente importante para ela cumprir o propósito. Porque às vezes o seu propósito, ele tá naquilo que já te machucou no passado. Sem dúvida. Às vezes tem intimidade com algo que te machucou lá no passado, o seu propósito tem intimidade com isso. Então, assim, a gente não poderia ter começado melhor. E olhando dessa perspectiva, você já observou isso em algumas clientes que, vamos supor, a cliente chega para fazer um trabalho com cabelo cacheado, ou seja, mega hair, ou seja, igual ou outro serviço. Você já teve que trabalhar essa coisa no cliente, esse aspecto emocional, para também agregar o seu serviço? Já aconteceu? A toda hora, a todo momento. E você acha isso importante para os profissionais que atuam na sua área de estética? Sem dúvida. Porque nós somos seres humanos completos. A gente não pode olhar só para um braço, para uma perna. A gente é um todo, né? E a parte emocional é a que mais contribui para que a pessoa consiga evoluir na vida ou não. Porque senão ela vai travar, né? Então, toda hora eu recebo pessoas que estão fazendo transição capilar, ou seja, deixando de ficar com o cabelo liso para ficar cacheada. Quando se descobre nessa nova versão, não se reconhece. Porque passou anos e anos com o cabelo liso. Ou seja, a não aceitação da sua imagem verdadeira. Assumir um cabelo cacheado de verdade é um processo. Eu, por exemplo, fui passando pelo processo e foi tranquilo. Mas a maioria não é assim. Porque a sociedade é preconceituosa, diz que o cabelo cacheado não entra em todo lugar. Né? Aqueles cargos, né, dos corporativos, digamos assim. Advocacia, não sei o quê. Eu recebi uma cliente advogada que estava lidando com esse problema no trabalho. Porque não queriam aceitar o cabelo dela cacheado. E o dela é bem crespo, assim, bem juba. Gente, e o que você acha disso, dessas pessoas que têm um certo preconceito com o cabelo cacheado? O que você teria para dizer para essas pessoas? Ou para quem também, para aquela cliente, ou para aquela pessoa que se sente não inclusa por não ter um cabelo liso ou alguma coisa assim? O que você tem para dizer para essas pessoas? Ou o que você diz para suas clientes? Em primeiro lugar, eu digo, quando vem com crianças, né? Eu digo que tem que incutir nessa criança que o cabelo dela é lindo, que é maravilhoso, e que não há mal nenhum de ter um cabelo encaracolado.
Porque na escola, as crianças são muito cruéis umas com as outras. Elas fazem, né? Diz que o cabelo tá, ou é cabelo duro, ou é cabelo ruim, ou é cabelo, enfim. Exclui essa pessoa da sociedade. Principalmente por conta de cor de pele e cabelo. Então eu digo para essa mãe incutir nessa criança. Porque às vezes elas nem têm consciência, ou às vezes o filho pode estar sofrendo algum bullying na escola e a criança nem sequer fala. Então, primeira coisa é isso, incutir na criança. E segundo, quando a pessoa já está na fase adulta, que ela nem ela se aceita, é preciso trabalhar essa parte. E aí já são outras pessoas, são terapeutas, já são outras áreas, né? Não, No espaço, a gente traz essa clareza para a pessoa, porque ela está se importando com o que o mundo lá fora tá falando. Ela não está realmente posicionada, firmada, que ela realmente quer aquilo. Eu recebo muita gente que fica em dúvida se realmente alisa, se continua cacheada, ou porque dá trabalho, ou porque a família não aceita, ou porque o marido não aceita, ou porque ficam dizendo, vai arrumar esse cabelo, vai pentear esse cabelo. Não dá para pentear o cabelo cacheado, só no banho, só no dia que lava. Existem técnicas para o dia seguinte, mas não é pentear, é outra coisa totalmente diferente. Então, teu cabelo não tá arrumado, ou não tá bonito assim, vai mudar esse cabelo, vai alisar. Isso existe demasiado no nosso nicho, que é os cabelos cacheados. Não, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, mas às vezes machuca Total. uma mulher que fala, vai arrumar esse cabelo Exato. e tudo mais. Eu gostaria, assim, é um momento, talvez, se fizer sentido pra você olhar pra aquela câmera ali, ou pra essa também, pode olhar pra essa e falar alguma mensagem pra essa pessoa pra essa mulher, ou homem também, que tem o cabelo cacheado e tudo mais, que às vezes se sente fora da sociedade ou se sente mal por causa disso. Você tem alguma mensagem que você fala para as pessoas, uma mensagem legal? Sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Primeiro, se fortaleçam no íntimo de vocês, né? Busquem saber quem realmente vocês são e o que realmente vocês querem. Porque, assim, não é a opinião dos outros que tem que determinar a nossa vida, né? Nós temos que estar vincados no nosso propósito, se posicionar de maneira respeitosa, como é óbvio, ninguém vai andar aí a pancadaria, como é óbvio. E assim, eu desde que fiz a minha transição, havia pessoas que diziam, mas o teu cabelo é mais bonito liso. Eu digo, mas eu gosto dele assim e eu vou continuar fazendo a minha transição. Se de hoje para amanhã eu decidir que eu não quero mais o cabelo cacheado, eu vou alisar o cabelo e eu tô bem com isso. Então eu acho que é sempre de dentro para fora. Porque quando a gente deixa a parte de fora dominar a nossa vida, a gente já não faz mais nada. Então o primeiro passo começa por dentro. Nossa, de dentro para fora. Perfeito. Fantástico. Aceitação. Eu acredito que essa mensagem foi para alguma pessoa específica. Tá? Sem dúvida. Eu já fiz um workshop com outro colega também da mesma área. E eu levei a minha irmã, que é a psicóloga, justamente para fazer uma mini palestra falando sobre isso. Aceitação do cabelo. Porque começa na aceitação. Eu tenho muitas clientes que chegam no espaço, a gente faz o trabalho, ela se vê super cacheada e diz, não sou eu. Ou seja, nem ela se reconhece naquele cabelo. E é o cabelo dela, eu não fiz nada, eu só fiz o trabalho para otimizar os caracóis, ficarem mais definidos. Mas acontece muitas vezes. Ela diz, esse cabelo não é meu, eu digo, sim, é seu. A sua identidade é essa. Nossa. E é um trabalho contínuo, diário. Sempre. Não, e pegando nesse gancho, como é que foi essa história aí? Que você tem uma história nessa parte do espaço da beleza, na questão. Como é que foi uma história que você contou, que você já passou por um momento muito difícil na sua carreira, que você estava pensando em deixar a profissão? Como é que é? O que aconteceu nesse... Então, foi uma questão de saúde. Geralmente essas coisas acontecem por questões de saúde. Em 2010, eu estive no Brasil. Quando voltei de férias, eu comecei a sentir o meu braço esquerdo, assim, uma coisa estranha. Eu não sabia dizer se era dor, se era quente, se era frio, enfim. Fui para ortopedista, fiz raio-x, mas não acusou nada. Passou medicação e também não passaram os sintomas. Então ela decidiu fazer uma ressonância magnética e a gente descobriu que eu tenho uma malformação de nascença, que eu só descobri passado 30 anos da minha vida. Graças a Deus, é uma malformação que ela é de nível 1, porque pode ir até o nível 4. Então, nessa altura, eu tive que descobrir como é que eu ia, qual era o meu prognóstico. E na altura eu fui ver coisas na internet que não deveria ter visto e vi que poderia ser cadeira de rodas. Eu passei umas semanas assim bem difíceis, tentando interiorizar aquilo e
entender o que é que eu ia fazer a partir dali. A minha profissão desgasta muito, nós passamos muitas horas de pé e isso ia, consequentemente, afetar aqui a minha questão de saúde. Então eu fui consultar médicos, enfim. Na altura procurei o melhor neurocirurgião de Portugal, o Dr. Lombo Antunes. Fui para consulta com ele e foi muito engraçado, porque ele disse assim, agora você não tem que se preocupar com isso, você vai viver a sua vida e algum dia que você tenha um sintoma que implique diretamente o seu andar, o que seja lá o que for, a gente vai intervir. Até lá, viva como se isso não existisse. E eu saí de lá assim, incrédula do gênero. Queria sair de lá triste, acabada, não, saí do gênero. Bora lá, né? Bora viver. Só que aí eu passei uns dias assim ainda remoendo aquilo, digamos, e fui pensar num plano B. O que é que eu poderia fazer da minha vida a nível de trabalho para que se eu tivesse realmente que parar a profissão, eu pudesse trabalhar de casa, por exemplo. Mal eu sabia que ia vir o Covid e que ia ter teletrabalho, né? Enfim. E as profissões digitais, enfim. Então fui trazer o plano de vou fazer uma faculdade. E fui fazer faculdade na Nova de Lisboa, sou formada em tradução, inglês e espanhol. Porque eu pensei, se eu ficar de casa, eu vou fazer traduções. É a minha paixão? Não é. Era um plano B, que ele tá aqui, se for preciso um dia, que eu espero que não seja. Tô preparada para o plano B. Aí você teve que formar em tradução para ter esse plano B. Foi o que eu pensei na altura. Ok, eu gosto de línguas, se eu tiver que ficar em casa, eu vou conseguir fazer traduções de casa, do computador, e tá tudo certo. Até hoje não precisei, ainda bem. Graças a Deus. E espero que nunca precise. Então, Vi, qual que é a diferença hoje que você vê hoje no mercado do cabelo liso e cacheado? A pessoa que é especialista no mercado de cabelos cacheados, ela tem um potencial de ganhar mais? É a mesma coisa? Como é que isso funciona? Na minha opinião, tem sim potencial de ganhar mais, porque nem todas as pessoas estão aptas a fazer esse trabalho, a entregar esse tipo de serviço. Então, se as clientes vêm de longe para serem atendidas por mim, é porque existe falta de profissional habilitado. E os que existem são poucos. Então, Portugal, né, de norte a sul do país, agora imagina a quantidade de gente que tem aí, que ainda nem sabe que tem o cabelo cacheado. Porque acontece. A cliente passa a vida toda alisando o cabelo, fazendo brushing, porque é a forma de domar esse cabelo, digamos assim, a forma mais simples. E quando passa pelas nossas mãos, ou que vê alguém que gosta do cabelo, e passa por essa experiência no salão, e vê que realmente o cabelo dela não é liso, é ondulado, ou cacheado, ou crespo, é bem libertador, assim, para essa cliente. E você consegue perceber, mesmo que a cliente venha com cabelo com brushing, né? Pra quem não sabe, brushing você consegue perceber, assim? Não, só talvez pelas raízes do cabelo, se a cliente, né, aquele crescimento que começa ali em encaracolar, dá pra perceber, mas só depois de molhado. Porque a gente tem uma conversa antes para fazer o diagnóstico, alinhar expectativas, né, com essa cliente. E quando a gente vai lavar, porque a maioria eu corto em seco, mas eu também já tenho esse conhecimento para cortar o cabelo molhado. Quando a gente molha, é que a gente vê. Esse cabelo não é liso, é ondulado. Abate a água. É logo. Porque há clientes que a gente não faz e eu não prometo nada daquilo que ela já não tenha. Porque muitas das vezes as clientes mandam mensagem assim, vocês fazem permanente? Eu digo, olha, os trabalhos que você está vendo na internet são todos cabelos naturais, nenhum é permanente. Ou seja, eu não vou oferecer aquilo que ela já não tenha. A curvatura é dela, é natural dela. A gente só vai otimizar essa curvatura e ensinar essa cliente como é que ela vai fazer em casa. Porque a gente não quer que a cliente fique presa ou dependente do espaço. A gente ensina todas as estratégias para elas replicarem em casa. É difícil para elas no início? Sim, mas depois se torna rotina. Então, é isso. Mas tem muita diferença, assim, entre cabelos cacheados? Tipo, tem um mais crespo, tem vários alguns tipos. Nomes, algumas coisas? Como é que isso funciona? Tem uma tabela de curvatura que vai do 2 ao 4 e já se especula mais, né, uma tabela mais completa, porque tem o 2 que é o ondulado, o 3 cacheado e o 4 é o crespo. Depois tem as subdivisões, A, B, C. Mais fechado, cacho mais aberto, cacho intermédio. Então, para que essa tabela serve?
para nos guiar a nível de produtos que a gente deve usar naquele cabelo, porque cada cabelo é um produto diferente. O crespo, por exemplo, precisa de produtos mais pesados, o cacheado um pouco menos e o ondulado produtos mais leves, né? Então essa tabela vai nos guiar enquanto profissionais e guia também a cliente enquanto consumidora de produtos, do que quer que seja que envolva esse mundo dos cabelos com curvatura. Agora vamos falar sobre dinheiro. Ora. É o que todo mundo às vezes É o que todo mundo quer. que tá querendo saber. É o seguinte, sobre essa questão dos cabelos cacheados, você percebeu um aumento quando você começou ali? Você viu pessoas vindo de outros países para vir fazer o cabelo com você? Você tem alguma porcentagem do quanto aumentou a sua clientela? Ou se veio clientes mais qualificados, você pôde cobrar um valor melhor? Como é que funcionou isso? Foi pouco a pouco, né? Não foi de uma vez. Até porque eu não me... Como é que eu vou dizer? Eu não me posicionei só como especialista em cabelos cacheados. Como eu já tinha todo o conhecimento para trás, né? De todas as áreas dentro do cabelo, digamos assim. Sim. Porque é uma área muito polivalente. Eu posso só cortar, eu posso só fazer colorimetria, eu posso só fazer balayage, ou eu posso fazer um bocado de tudo, digamos assim. Hoje está muito na moda, né? Os especialistas. Mas há pessoas que se posicionam na internet de uma maneira, mas têm um conhecimento muito mais abrangente. E eu não concordo com aquela deixa de que faz tudo e não faz nada. Não concordo. Porque tudo que eu me meto a fazer, digamos assim, eu quero fazer com excelência. Então essa ela faz tudo e não faz nada. Não concordo. Pode servir para algumas pessoas, mas eu não... Isso para mim não serve. Não concordo. Só que hoje alguém que está, por exemplo, querendo se desenvolver nessa questão do cabelo cacheado, o que você indicaria para ela? Ela, hoje que você já tem uma arquitetura de branding, você já entende o por trás dos bastidores. Quando você faz o branding, né, não sei se você já tem essa percepção, você vê a sociedade de uma outra forma. Tipo, você vê as marcas aplicando branding o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, uma pessoa que queira hoje vir para o mundo dos cabelos cacheados, ou até mesmo no campo da estética e tudo mais, você vê uma necessidade dela se posicionar em uma coisa de forma estratégica e depois ir agregando outras? Ou você acha que tem que ser logo tudo? Como é que você acha que tem que ser? Eu acho que a nível de rede social, sim, ela tem que se posicionar, mesmo que nos bastidores ela continue atendendo os outros serviços que ela já faz. É importante. Porque eu me debatia, né, até há pouco tempo, antes da gente começar a nossa arquitetura de branding, porque eu queria fazer tudo que eu já fazia. Eu não queria, as clientes vão entender que eu deixei-as para trás e vou fazer só cabelo cacheado. Eu tinha aquela sensação de que eu ia perder alguma coisa, né? Mas eu acho que quando é estratégico, quando ou você, se tiver essa expertise, né? Eu não tenho, eu conheço muito generalista do mundo do marketing e do branding. Tiver alguém ao lado que oriente, que guie, que diga o caminho é esse, vamos fazer assim, vamos testar, não deu dessa forma, vamos fazer, é totalmente diferente. Porque eu sou a mulher das ideias, eu acordo e digo, eita, eu vou fazer uma coisa. E aí as minhas ideias vão ficando numa nuvem aqui em cima da minha cabeça, eu não sei como é que eu vou organizá-las, e depois se eu não tiver alguém que ajude, ou as pessoas lá em casa, os profissionais, se não tiverem, vão continuar perdidos. Porque ou organiza de uma forma estratégica, ou então vai continuar na nuvem. Que era o que estava acontecendo comigo antes. E não é fazendo merchan, mas como é que ficou essa questão do brand do antes e depois? Deu mais clareza? Você começou a observar o negócio de uma outra forma? Como é que ficou essa clareza do branding, sem branding e com branding? Como é que ficou isso para você? O jogo muda totalmente, né? Quando a gente faz o branding, todas essas ideias do empreendedor, que o empreendedor é essa pessoa que está toda hora tendo uma ideia nova, né? Se a gente não tem essa organização, as coisas vão ficando para trás. Eu sou muito executora, mas eu chego a um ponto que eu executo e não sei, me perdi no meio do caminho. Aí executo outro projeto, já estou perdida de novo. Executo o terceiro. Eu estou sempre executando, mas depois quando chega no meio, para o fim, eu perco a direção. Eu não sei em que caminho eu vou, né? E tendo essa arquitetura de branding bem definida, é muito mais fácil você começar a ter meio e ter fim. Que era o que antes eu não conseguia alinhar.
Faz diferença, muita diferença. E isso também aconteceu muito comigo, Vi. Essa questão de estar produzindo conteúdo, estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo e ficar perdido. Porque E- o empreendedor é assim. Ele é Exatamente. cheio de ideias, Cheio de ideias. mas se ele não tiver ou alguém que ajude, ou ele próprio tem essa expertise de protocolar tudo, digamos assim, né? Estrategicamente, a gente se perde. Porque a gente é o financeiro, é o que faz o conteúdo, é o que grava, é o que posta, na maioria das vezes, claro. Ao longo da minha trajetória, né? Eu fui tendo algumas vezes ajuda, algumas vezes fiz sozinha. Então, são muitas tarefas que a gente acumula que chega no final do dia, eu não fiz nada. Eu tenho 1000 coisas para fazer e eu não fiz nada. Aí se sente improdutivo, se Sim. sente culpado e tudo mais. E foi isso que aconteceu comigo. No início dessa jornada de produzir conteúdo e tal, eu ficava perdido. Então, tipo, produzia, muita gente falava assim, o conteúdo é rei. Até os grandes gurus falavam, e eu concordo, o conteúdo é extremamente importante. Só que se ele não for estratégico, você vai ficar gastando seu tempo, porque dá trabalho produzir conteúdo. Dá muito trabalho. E você vai ficar fazendo sem norte. Foi até que eu descobri um livro chamado Comece pelo Porquê. Tem um cara chamado Simon Sinek. E esse comece pelo porquê é a mesma coisa quando eu trabalho no branding, que é o propósito. A primeira coisa que nós fazemos, você lembra quando a gente vai fazer arquitetura de branding, é o propósito. Primeiro de tudo, que é o quê? É o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Exatamente. Depois a gente desenvolve toda a arquitetura de branding. Então, isso aconteceu muito, muito, muito comigo. Eu acho que eu fiquei um ano gravando lives todas as semanas e você não via um resultado. Só que depois que eu fui começar a perceber, não tinha nada estratégico, não tinha um porquê, não tinha nenhuma estratégia ali por trás. Era só produção de conteúdo. E produção de conteúdo vai ficar no piegas. Entendeu? A gente, justamente, por exemplo, a gente escolheu esse lugar aqui maravilhoso, que é uma parceria com o Duarte e a LF London. Por quê? Olha o branding desse lugar. Maravilhoso. Olha o contexto. Aqui. Tem uma coisa que eu vou até passar pra você, Vi. Provavelmente você já tem esse contexto, que seu espaço também é muito lindo. É uma coisa chamada contexto. Pega essa sacada aqui, isso aqui eu tive que pagar muito caro. Tá? Tive que pagar muito caro. Aí. Presta atenção aqui, ó. Vou olhar até pra essa câmera aqui pra você perceber. Existe uma coisa que se chama contexto. Você pode estar falando a mensagem mais maravilhosa do mundo. A mensagem que tipo, pode mudar a vida de milhões de pessoas. Mas se você tiver um fundo na sua casa, um fundo rebocado e tudo mais, as pessoas não vão prestar atenção em você. Vão olhar pro buraco. Vão olhar pro buraco da parede. Exatamente. Então, por isso que a gente também escolheu esse lugar. Vocês provavelmente estão olhando aqui só alguns detalhes desse lugar, mas depois a gente vai postar no make-off o quanto esse lugar aqui é maravilhoso. O quanto esse lugar aqui, ele agrega essa questão visual do contexto. Então, às vezes, tá, Albert, mas eu não tenho espaço, mas vai para um lugar mais bonito. Faça dentro das possibilidades. Dependendo do seu network, ou dependendo do ambiente, às vezes você pode fazer com uma vista natural. Aqui, vamos supor, a pessoa mora aqui em Portugal. Tantas vistas que tem aí, maravilhosas que tem aí, do mar, e é gratuito algumas vistas. Então, assim, não fica dando desculpa. Agora, não coloca, quando você for gravar um conteúdo, vamos supor que você tem um espaço e tudo mais, sempre tome cuidado com o seu contexto, porque isso também faz parte do branding. Total. O branding, ele é muito mais do que as pessoas... Tem gente que acha que o branding é só logotipo. É só a então, logo, as cores, a tipografia. Um terninho, né? Vestir um terninho e tudo mais. Acho que isso é branding. Não, o branding vai muito além disso. O branding, ele vende essa questão de um lifestyle, um estilo de vida, que a maioria das pessoas se conectam com grandes marcas, entendeu? E eu acredito, Vi, esse projeto seu, que você tem um propósito muito grande, que é transformar a vida das mulheres através das técnicas de cabelo cacheado, também as técnicas de venda, que você conseguiu ter 20 anos durante esse mercado. Então, assim, uma empresa, em média, a maioria das empresas, 50%, elas morrem no primeiro ano. 80% morrem depois do terceiro ano. Você já tem 20 anos que está no mercado de espaço de beleza e estética. Então, assim, você está fazendo algo diferente. Entendeu? Agora, eu acredito nesse próximo passo agora, que é expandir e colocar essa consciência, ensinar tudo que você aprendeu
em todos esses anos. Sem Entendeu? dúvida. E também é o propósito também dessa questão do podcast, que é mostrar profissionais como a Vi, que estão fazendo coisas diferentes. Gente, já tem tanta coisa piegas na internet, né, Vi? Que você olha assim... Que só, como se fosse copy-paste. Cópia da cópia. Então, assim, a gente tem que sair do piegas. Esse é o propósito do RevoluxCast. É sair do que é piegas. Sair do que é comum. Sair do que a gente não faz sentido. Então, Vi, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, tá? Pela sua história, por tudo que você agrega para suas clientes, para as pessoas que você ainda vai agregar, que ainda não te conhecem. E parabéns por isso tudo, tá? E tem uma última pergunta que inclusive isso foi, tipo, nem foi planejado. Pega leve. Não, mas assim, tem uma pergunta que eu faço, que eu comecei a partir do 2º episódio, foi o 3º episódio do podcast, que uma vez eu tava no Uber e eu falei assim, por conta daquela mensagem que aquele Uber me passou, eu vou falar isso em todo podcast. E eu tenho até que lembrar essa mensagem, né? Porque tem um tempinho que ele me falou isso. Que ele falou que ele tava farto de Portugal, que ele estava farto do mercado, que Portugal era difícil, que Portugal era aquilo e tudo mais. E ele falou que queria sair de Portugal e tal. E eu não estava entendendo o que ele estava falando. Porque Portugal, ele abriu as portas para mim e para muitos brasileiros. Obviamente, para você também e para muitos brasileiros que estão vindo para cá ou outras nações. E ele dá essa possibilidade de você construir seu próprio negócio. Obviamente vai ter dificuldades como qualquer país. E ele virou para mim e falou assim, não, Portugal não serve e tudo mais. E quando eu falo só de Portugal, não estou falando também de Portugal, mas da Europa inteira, entendeu? Que está começando essa nova onda de empreendedorismo e tudo mais, de desenvolvimento. Então, assim, Vi, o que você falaria para um cara que fala que Portugal, por acaso o cara é até espanhol, e não é, né, discriminando nações, alguma coisa assim, mas ele era espanhol e tudo mais, e estava morando aqui em Portugal. Então ele pegou e trouxe essa mensagem, e naquele momento que ele falou isso, eu vi uma mensagem de escassez, uma mentalidade de escassez. Porque ele é um país que tem muita oportunidade, que tem muitas belezas naturais, que tem pessoas incríveis e tudo mais. Aí você fala, Naubert, mas tem muitas pessoas também que são ruins. Óbvio, isso é em qualquer lugar do mundo. É em qualquer lugar do mundo. Então, você, Vi, que está há tantos anos, quantos anos você tá aqui? 20 anos de Portugal. Qual mensagem, se você estivesse no carro com esse Uber e ele falasse isso... Para que eu vou descer. Era isso que você falaria? Parava no semáforo e pulava do carro. Era só isso que você falaria pra ele? É a única mensagem. O que eu diria pra ele? Depende do meu dia. Se eu tivesse de bem com a vida, eu ficava calada. Se eu tivesse de pá virada, como se diz, também eu ia ficar calada. Mas enfim, eu acho que a oportunidade quem cria somos nós, né? Se há pessoas em Portugal que se destacam, é porque há essa possibilidade. E os que não se destacam é porque é culpa dos outros? É culpa do governo? É culpa da chuva, do sol, da lua? Não. Hoje eu aprendi muito a silenciar, né, vozes e ouvir o que o meu coração está a dizer e não agir por impulso também. Às vezes a gente sempre coloca a culpa no outro, é muito mais fácil transferir a culpa para outra pessoa do que se responsabilizar. Ou se autorresponsabilizar, né? Eu é que comando a minha vida, não são os outros. Então, se a pessoa está reclamando, se está naquele lugar, ela vai ficar naquele lugar. Eu tive um momento no espaço, ano passado, que algumas coisas não estavam a correr bem, e eu fiquei naquele ciclo de negatividade, de energia, e eu estava só atraindo cada vez mais aquilo, e eu não me dava conta. Foi preciso alguém de fora abrir os meus olhos e dizer, você está num ciclo de escassez, de mentalidade de escassez e de negatividade. A partir do momento que eu mudei essa chave, as coisas fluíram de outra maneira. Eu consigo parar e perceber as pessoas de outra maneira, porque eu estava vendo só a parte negativa. Enquanto a gente está vendo só o negativo, é o que a gente vai atrair. Há pessoas que não acreditam, né, em energia, não sei o quê. Eu acredito demais. Enquanto eu estou naquele ciclo de escassez, eu vou continuar ali. Até o resto da minha vida. Agora, se eu não mudar, e mudar dói,
dói muito, né? Uhum. Há muita gente que quer estar na zona de conforto e tá tudo bem. Mas quem quer mudar, o negócio é mais embaixo, como a gente costuma dizer. Dói, vai doer, mas o caminho é esse. Não existe mudança na zona de conforto. Não existe. Então, quem está reclamando tem todo o direito de dizer goodbye. Vai com Deus. Né? Nossa, Não é viu? obrigado a ficar rodando no mesmo ciclo. Uhum. Tem que, mais uma vez, olhar para dentro e ver o que é que tá errado para depois consertar lá fora. Que a gente volta o que falou no início, né? Nessa Sem questão dúvida. do olhar para dentro e ver o que tá O atrapalhando. que está atrapalhando. É, Às vezes é em casa, um em problema casa. com o familiar, ou na família, a mãe, o pai, o filho, seja lá o que for. Isso está bloqueando a pessoa e a pessoa não consegue enxergar mais nada. Uhum. É só uma nuvem negra. Uhum. E eu não sou imune a isso, como é óbvio, já partilhei aqui que aconteceu isso no ano passado. Mas enquanto eu estive naquele ciclo, eu continuava nele. E parece que eu só atraía gente perguntando sobre as coisas erradas. Não aparecia ninguém para dar uma palavra de conforto, para dizer isso e aquilo. Não, era para espiziar cada vez mais. Enquanto eu não mudei em mim, né, tanto a questão do sentimento, enquanto eu não ressignifiquei isso, eu não saí daquele ciclo. Não, perfeito, Vi. E é mudança, é mudar aqui dentro, ó, Perfeito. cabecinha. Gente, estão aprendendo aí? E assim, Vi, eu gosto muito de fazer essa pergunta porque eu consigo demonstrar a mentalidade de uma pessoa que é empreendedora e a mente está pautada para soluções e uma pessoa que não. Talvez uma pessoa que esteja frustrada com Portugal ia falar, não, eu dou razão pro Começavam espanhol. os dois a falar. Os dois começavam a É. falar e descer. Então, assim, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. E a última coisa que eu quero falar com você é o seguinte, olhando para aquela câmera ali, para o seu nicho, para as pessoas que você ainda provavelmente vai transformar, e que também para quem está querendo começar no seu mercado, para quem está querendo se desenvolver, qual que é a mensagem que você traz para elas, tanto quanto para quem está no mercado da beleza, seja do cabelo cacheado, do cabelo liso e tudo mais, e está querendo montar o próprio negócio, está querendo se desenvolver, qual que é a última mensagem que você, olhando para essa câmera aqui, você dá para ela? Então, para quem ainda não conhece o meu trabalho, né, nós temos um espaço em Queijas, é um espaço muito acolhedor, está muito bem decorado, está muito bonito, foi feito mesmo com todo amor e carinho para as nossas clientes. É um espaço multifunções, digamos assim, né? A gente atende cabelo e temos também outros serviços, como terapia capilar, estética avançada, enfim. E essas clientes que ainda não se descobriram, né? Se são lisas, se são onduladas, podem marcar uma avaliação sem compromisso algum e a gente vai orientar da melhor forma. Com relação aos profissionais, ou que querem fazer transição de carreira, ou que já são da área e querem se especializar, esse ano vai haver muitas novidades, a gente vai trazer a nossa formação, vamos trazer a nossa mentoria. E o Albert tá comigo, né, nessa empreitada. Então eu quero deixar aqui o convite, vocês seguirem, né, as redes sociais, tanto o Virgínia Costa quanto o V-Beauty, e acompanhar tudo que a gente vai trazer lá de novidade para 2025, que é o ano. E, gente, sigam ela lá, tá? Olhando pra essa câmera, olhando pra você. Segue ela porque ela vai estar postando daqui a pouco uns make-offs, algumas coisas aqui e também algumas sacadas que você nem tá esperando, tá? Ela vai trazer um conteúdo e, obviamente, a gente tá juntos aqui, alguns conteúdos estratégicos que você nem tá esperando, nem imagina que vai acontecer. Então, se você não segue ela, segue lá, né? Virgínia Costa Hair e também a V-Beauty Clinic e Academy. Então, assim, Vi, muito obrigado, querida. Dá um beijinho aqui. Obrigado, tá? Pela presença. Eu que foi agradeço maravilhoso o o convite. podcast com você. Foi ótimo. E foi incrível. É isso.